Oi, meus amores, como é que vocês estão? Então, diante da situação que estamos vivendo, nossas aulas vão ter que ser aqui pelo portal, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai começar com a correção da atividade que eu deixei aqui no portal para vocês fazerem, e depois a gente vai relembrar um pouquinho de tudo que a gente viu da cadeia alimentar e reforçar, aprofundar, conhecer mais um pouquinho dos seres decompositores, tá bom? Ao final da aula, eu vou deixar uma atividade nova aqui no portal para vocês fazerem, certo? E aí a gente vai dando seguimento às nossas aulas até que a situação se normalize, tá bom? Então vamos começar. Vamos lá, meus amores, começar a nossa correção, tá bom? Peguem a atividade. Primeira questão. Na fotossíntese, a produção de alimento. Com base na afirmação, responda as questões que seguem. E aí vem lá. Quais organismos realizam esse processo? Quais são os seres que fazem fotossíntese? Lembram? Então, são os seres fotossintetizantes, os produtores, as plantas e as algas, tá? Letra B. De onde vem a energia para realizar a fotossíntese? De onde é que vem? Da luz do sol. Lembrem que sem energia solar sem luz solar não há fotossíntese. As plantas não fazem fotossíntese no escuro. Lembram? Letra C. Quais são e de onde vêm as matérias usadas na fotossíntese? Então a gente já respondeu ali na letra B. A luz solar. Além da luz solar, precisa do gás carbônico, que está onde? Na atmosfera. Ele vem da atmosfera. As plantas retiram o gás carbônico da atmosfera. Assim também como os nutrientes que ela retira do solo. Então, tudo isso junto permite a planta fazer a fotossíntese, certo? A segunda questão diz: relacione corretamente as colunas abaixo. Aí tem produtores, consumidores, decompositores e as frases. Primeira frase: seres vivos que não produzem seu próprio alimento e precisam obtê-lo de outros organismos. Quem são esses seres? Os seres consumidores, né? Letra B, seres consumidores. Organismos capazes de fabricar o seu próprio alimento em um processo conhecido como fotossíntese. São os seres produtores, letra A. E seres vivos que fazem decomposição da matéria morta são os seres decompositores, letra C. Então, sequência correta, B, A, C, ok? A terceira questão: observe a cadeia alimentar representada abaixo e identifique o nível trófico de cada ser vivo. Então, primeiro, nível trófico qual é? Os produtores. Quem aí entre esses seres são os seres produtores que fazem fotossíntese? Exatamente, as plantas de fundo. Então, as plantas de fundo, nível trófico produtor. E aí, os demais seres vivos, todos eles se alimentam de outros seres vivos, ou seja, eles são consumidores. O caramujo, que se alimenta diretamente da planta, é o consumidor primário. O lambari, que se alimenta do caramujo, é o consumidor secundário. O peixe maior, ele é o consumidor terciário. E a garça, ela é o consumidor quaternário. Tá? A quarta questão tem lá: observe os seres vivos abaixo e faça um esquema mostrando a posição de cada espécie em uma teia alimentar. Vocês receberam as imagens soltas e aí nessa imagem que eu estou colocando já é uma possível resposta. Tá? Por que uma possível resposta? Porque não necessariamente tem que estar idêntica a essa. O que é que você tem que levar em conta que não pode estar diferente? Toda cadeia alimentar ou teia alimentar começa por quem? Pelo produtor. Então, o primeiro ser que você colocou tem que ser a planta. Da planta você vai ligar ela aos seres que são herbívoros, que se alimentam de planta, como coelho, como gafanhoto, e aí depois os seres que se alimentam deles. Então, o importante é começar pela planta e perceber que a gente está falando de uma teia alimentar. Se eu estou falando de teia alimentar, é a junção de várias cadeias alimentares. Então, você tem aí, por exemplo, o coelho. O coelho é alimento da raposa, da águia e da cobra ao mesmo tempo. A cobra, ela é alimento da águia. Apesar dela comer, a águia pode comer o coelho, mas a própria cobra pode comer o coelho, certo? E depois ser comido pela águia. O perdiz pode ser alimento da águia, da cobra e da raposa. Então, você tem diferentes
seres se alimentando de diferentes seres vivos. Eu não tenho somente raposa só come coelho, não. Raposa come coelho, raposa come rato, raposa come perdiz, certo? Isso representa uma teia alimentar. E, por fim, a última questão, que diz, né? Leia o texto e responda as questões abaixo. Balneário no Piauí recebe 100 mil peixes para conter ataque de piranha. E aí tem um texto falando sobre o aumento do ataque de piranhas a seres humanos e o que as autoridades estão fazendo para resolver isso. A letra A pergunta: o que causou o desequilíbrio na cadeia alimentar e levou as piranhas a atacarem os banhistas? E aí, quem leu com atenção percebeu que o aumento na população de piranhas foi ocasionado devido à pesca irregular de tucunarés e traíras. E os tucunarés e as traíras são peixes que se alimentam dos ovos das piranhas. Então, as piranhas colocam os ovos, né, para os seus filhotes, para nascer seus filhotes, e tucunaré e traíra se alimentam deles. Então, se o tucunaré e traíra foi retirado de lá, quem é que vai se alimentar? Ninguém. A população de piranhas, então, aumenta, tá? Letra B. Qual a alternativa adotada pelas autoridades para restabelecer o equilíbrio na cadeia alimentar? O que foi que as autoridades fizeram? Colocaram 100 mil tilápias nesse balneário. Por que tilápia? Porque a tilápia também come os ovos de piranha. Então, ela vai controlar o aumento da população. E, além disso, os ovos, as piranhas, elas também se alimentam das tilápias. Então, elas não iriam atacar os seres humanos. Então vamos lá, agora que a gente já fez nossa correção, vamos seguir, né, com nossa aula, tá bom? O que é que eu quero chamar atenção? O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Que a gente vai rever algumas coisas, aprofundando cada vez mais, tá bom? Por exemplo, a gente estudou logo algumas aulas atrás, né, quando a gente estava ainda se encontrando na escola, os níveis tróficos. E aprendemos que tem 3 níveis tróficos: produtor, consumidor e decompositor, não foi? Hoje que a gente vai aprender que a diferença entre produtor, consumidor e decompositor está relacionada com a sua forma de alimentação. Os seres produtores, eles são conhecidos como seres autótrofos. A palavra auto significa a si mesmo, certo? Autoestima não é a sua própria. Então, autótrofos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Trófos vem de trofia, de alimentação. Então, autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento. É uma palavra estranha, é uma palavra, né, feia, nova, mas que a gente precisa se acostumar, porque a gente vai estar sempre trabalhando com ela. Nós não vamos mais dizer que produtor, ele é aquele que produz seu próprio alimento. Não, produtor é aquele ser autótrofo, tá bom? A mesma coisa com os consumidores. A gente já sabe que consumidor é aquele que não produz seu próprio alimento e que se alimenta de outros seres vivos. Esses seres a gente chama de heterótrofos. Hetero significa diferente, ou seja, ele se alimenta de algo diferente. Ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Então, a gente não vai agora dizer que consumidor não produz o próprio alimento. A gente vai dizer que consumidor é heterótrofo, tá? Os decompositores, eles também são heterótrofos, só que eles têm um tipo de alimentação diferente, especial, que é o que a gente vai ver um pouquinho agora, já que a gente já falou de consumidores, a gente ficou algumas aulas falando de consumidor primário, secundário, terciário, lembram? A gente teve 2 aulas em uma semana que a gente só falou de fotossíntese, o que é fotossíntese, o que é que a planta precisa para crescer, o que é que tem dentro da semente da planta. Falamos um bocado sobre os produtores. E aí ficou faltando falar um pouco mais sobre os seres decompositores, certo? Esses seres, eles também são heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento. Porém, ele não tem um sistema digestivo como os outros animais. Ele não vai ter boca, estômago, intestino, como os animais. Não vão mastigar um alimento como os animais. Eles são responsáveis, eles se alimentam como? Decompondo outros seres vivos. Eles são responsáveis pela decomposição de seres vivos após seu ciclo de vida.
A gente diz o quê? Os decompositores, eles se alimentam, então, de matéria orgânica. E o que é matéria orgânica? Matéria orgânica, outra palavra, orgânica, ela lembra o quê? Organismo. É a matéria que forma os organismos. A matéria orgânica é a matéria que forma os organismos. Toda vez que um ser vivo, ele morre, ele deixa de ter vida, ele é somente agora matéria orgânica. Isso pode ser um gafanhoto que estava lá saltitante na floresta e morreu. Naquele momento que ele morreu, ele não é mais um ser vivo, um ser com vida. Ele é matéria orgânica. Uma laranja, tem uma laranja no meu pé de laranja, e aí essa laranja se desprendeu e caiu no chão. No momento que ela se desprende da árvore e cai no chão, ela não é mais um ser vivo, ela é matéria orgânica. Uma folha de uma árvore, na hora que a folha da árvore, lá no outono, as folhas caem. Essas folhas que caíram, elas não são mais ser vivo, elas não têm mais vida, elas não estão mais fazendo, respirando, não estão fazendo nada disso. Ela é matéria orgânica. E isso que é o alimento dos seres decompositores, a matéria orgânica. Como vocês podem ver aqui na imagem, ó, que eu mostrei uma laranja, que agora é só matéria orgânica, né? Ela se desprendeu da árvore, sendo consumida pelos seres decompositores, nesse caso aqui, fungos, certo? Os fungos e as bactérias são os principais seres decompositores. A mesma coisa que esse morango, ó, sendo decomposto pelos seres decompositores. É o que a gente popularmente chama de estragou, deu mofo. Lembra? Você larga um pão, comprou o pão e deixou lá no saco, em cima da mesa, passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Uma semana depois, quando você lembrou que você abre o saco, aquele pão está todo verde, meio acinzentado, não é? Aí você diz, ih, minha mãe, o pão estragou, o pão está mofado. O que é aquilo? Aquele mofo são fungos, seres decompositores que estão se alimentando daquela matéria orgânica, tá bom? Aí, na imagem aqui, a gente vê, ó, uma maçã, assim que caiu no solo, tá? A matéria orgânica é aqui já maçãs mais decompostas, em um nível de decomposição mais avançado, tá bom? E aqui, exemplos das bactérias, que são seres microscópicos, aqueles seres que a gente não enxerga a olho nu. A gente precisa de um microscópio para enxergar eles. E aqui, ó, um cogumelo, um tipo de fungo, que também é um ser decompositor, que é encontrado principalmente no solo de grandes florestas. Por quê? Pense aí, porque tem muitos cogumelos no solo de grandes florestas, como a floresta amazônica, por exemplo. Porque grandes florestas têm muitas árvores, muitas folhas e frutas caem ao solo todo dia. Então é um local que tem bastante matéria orgânica para os decompositores se alimentarem. Quem é que não quer viver em um lugar cheio de alimento? Todo mundo, né? Inclusive seres decompositores. Nessa imagem aqui a gente consegue observar a evolução da decomposição. A maçã, ainda bonitinha, tá vendo? Na segunda aqui você já vê a maçã com algumas regiões iniciando a decomposição, que é o que a gente diz está começando a estragar. Nessa terceira aqui você já vê a maçã com todo um lado, ó, com a ação de decompositores. E nessa última aqui, já bem avançado o nível de decomposição. Você não tem mais a coloração típica da maçã. Você já vê aqui essa parte branca, uma grande quantidade de fungos, certo? Outro exemplo aqui, também o que acontece com as folhas. Você pode ver aqui, ó, a folha, vamos dizer assim, logo após cair da árvore, ainda está verdinha, ainda tem um formato de folha característico. E aqui você já vê, ó, ela começando a perder a sua coloração. Você não tem mais aquela folha verde típica, ela já começa a ficar amarronzada e mais fina. E ao final do processo de decomposição, olha aqui, parece que a folha está sumindo. Aí eu pergunto, sumindo para onde? Ela não está sumindo. Ela está se tornando alimento para os decompositores que liberam esses nutrientes que tem nela no solo. Então pensa comigo, a planta absorve nutriente do solo para crescer bonitinha. Aí ela cresce. Quando ela morre, os seres decompositores pegam o nutriente que está dentro dela e devolve para o solo. Aí uma nova planta vai pegar esse nutriente e vai crescer. Quando ela morrer, esse nutriente volta para o solo. A gente chama isso de reciclagem de nutrientes.
Graças à existência dos seres decompositores, a gente tem a vida aí, como a gente conhece. Se não, imagine se não tivesse decompositores. As plantas iam tirar nutrientes do solo, iam crescer, morrer, e esses nutrientes não iam voltar ao solo. O que é que ia acontecer? Depois de várias plantas crescerem, não ia ter mais nutriente nenhum no solo. A gente não ia ter mais nenhuma planta crescendo. Então, essa reciclagem de nutrientes que os decompositores fazem é muito importante, tá bom? E aqui uma cadeia alimentar, como a gente já aprendeu, incluindo os seres decompositores. Eu já falei isso para vocês na sala. Nem sempre nós demonstramos os decompositores na cadeia alimentar. Na atividade que a gente fez, nem a cadeia nem a teia alimentar tinha decompositores. Por quê? Porque já está implícito. A gente já sabe que os decompositores estão ali decompondo todos os seres da cadeia, certo? Nesse caso aqui, a gente tem o capim, que é o produtor, a vaca que come o capim, que é o consumidor primário, o ser humano, que é consumidor secundário, e fungos e bactérias decompositores, que vai decompor o capim quando morrer, vai decompor a vaca quando morrer, e vai decompor os seres humanos quando eles morrerem, certo? Um outro exemplo aqui de cadeia alimentar. A gente tem as plantas produtoras, as borboletas, que são consumidoras primárias, porque elas se alimentam do néctar das plantas, o sapo, consumidor secundário, e a cobra, consumidor terciário. E aqui a gente tem representado os fungos e bactérias, que são seres decompositores, tanto das plantas, quanto das borboletas, quanto do sapo, quanto da cobra, certo? Eles são seres que decompõem todos os demais seres vivos após morrerem, certo? A matéria orgânica de todos esses seres vivos. Para a gente finalizar nossa aula, vamos rever aqui um pouquinho do que são teias alimentares, que a gente encerra esse bloco que fala sobre cadeia alimentar, níveis tróficos, certo? Toda essa parte que a gente deu início na sala e está continuando aqui através dos vídeos, vai praticar um bocado para poder seguir com novos assuntos, certo? Então, as teias alimentares são conjuntos de cadeias alimentares. Por que a gente fala de teias alimentares? Porque é muito complicado você trabalhar somente com uma cadeia. Ela não reflete a realidade, certo? Não reflete a realidade. Por exemplo, aquela cadeia alimentar ali, que a gente viu agora. Planta, borboleta, sapo, cobra. A borboleta, ela se alimenta somente de um tipo de planta? Não, ela pousa em várias flores pegando néctar. O sapo, ele se alimenta somente de borboleta? Não, ele come diferentes insetos, moscas, mosquitos, tá bom? A cobra, ela se alimenta somente do sapo? Não, ela se alimenta de rato, de coelho, de vários outros animais. Então, como a natureza, um ser vivo, ele se alimenta de vários outros, então a gente não trabalha quando a gente quer mostrar a realidade com cadeia alimentar, e sim teias alimentares, porque ela reflete melhor a realidade. Por exemplo, aqui a gente tem as plantas servindo de alimento para os insetos, mas também para o coelho. A gente tem o sapo se alimentando dos insetos, a gente tem a cobra se alimentando do sapo, a gente tem o gavião se alimentando da cobra, mas o gavião também se alimenta do coelho, a cobra também se alimenta do coelho. Então vamos dizer assim, se o sapo aqui, ele sumiu na natureza, ele foi extinto, vai causar um desequilíbrio? Vai. Mas as espécies de cobra vão morrer de fome? Não, porque além do sapo, ela também se alimenta de coelho e de gaviões que vão continuar existindo, entendeu? Aqui um exemplo melhor, tá bom? De uma teia alimentar bem completa que mostra seres produtores, certo? As plantas com seus produtos, suas flores, suas sementes, seus frutos, que servem de alimento para vários seres vivos, como rato, gafanhoto, coelho, tartaruga, o caititu, tá bom? O rato ele serve de alimento para o sapo, tá? Para o gavião. O gafanhoto serve de alimento para o sapo, serve de alimento para a andorinha, para o escorpião, tá? Serve de alimento para o besouro carnívoro. Esse também serve de alimento para o escorpião e para a andorinha, que consequentemente é alimento do gavião. O sapo ele pode ser alimento direto do gavião ou ser da serpente, que é do gavião. Ou seja, mostra aqui uma grande complexidade que existe na natureza.
Por exemplo, se o escorpião deixar de existir, entrar em extinção, o que é que vai acontecer? Ah, vai ter um desequilíbrio, vai. Mas vai aumentar a população de gafanhoto? Não, porque não vai ter escorpião, mas vai ter sapo, vai ter andorinha e vai ter besouro para comer esses gafanhotos, certo? Ah, esse escorpião morreu, a andorinha vai morrer de fome? Não, a gente tem outros predadores do escorpião, tá bom? Então, diante disso, espero que a gente tenha aqui embaixo, ó, bem grande, decompositores englobando tudo, porque os seres decompositores, eles decompõem todos esses seres vivos aqui. Quando aquela fruta cai no chão, vai ter decomposição. Quando a folha da planta cai no chão, vai ter decomposição. Quando o gafanhoto morrer, vai ter decomposição. Quando o coelho morrer, vai ter decomposição. Quando a onça pintada morrer, vai ter decomposição. Então, os decompositores, eles reciclam a matéria orgânica de todos os seres vivos que existem, devolvendo os nutrientes para a natureza, certo? Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar aqui no portal uma atividade sobre os seres decompositores para a gente aprofundar nosso assunto. Vamos praticar um bocado para que não tenham dúvidas, certo? Qualquer dúvida que tiverem, comenta aqui embaixo. Professora, não entendi essa parte, não entendi essa parte, explique melhor isso, tá bom? Que eu vou responder todo mundo.